Olá, meus queridos alunos, estamos aqui de volta para mais uma aula remota, onde, ainda no assunto República Velha, a gente vai trabalhar hoje com um assunto em que foi uma das revoltas importantíssimas para a época, que foi a Revolta da Chibata. Então, a Revolta da Chibata ela foi um movimento social, né, por conta de marinheiros que serviam à Marinha do Brasil, em que eles eram submetidos a castigos físicos, e como o nome já diz, né, chibata, ele quer dizer que eles levavam chibatadas, certo? Então, eles eram expostos a esses tipos de castigos físicos por conta de má condutas em relação aos seus postos de trabalho. Ah, professor, mas todas as patentes da Marinha recebeu esse tipo de castigo? Não, né? Só as classes de patentes mais baixas. E quem é que representava essas classes de patentes mais baixas? Os negros e os mestiços. Então, não era uma forma igualitária de castigo para todos. Ah, professor, mas essa revolta da Chibata, ela veio por conta desses castigos físicos e só o Brasil que aplicava esse tipo de castigo físico? Não. Outros países também punham esses castigos físicos aos marinheiros, como a Rússia, Portugal, Estados Unidos. E a partir do momento em que houve aí esse intercâmbio dos marinheiros com outros marinheiros de outras nacionalidades, a gente vai ver que eles começam a refletir, né? Eles começam a ter ideias com outros marinheiros que isso aí é errado, né? E eles começam a ter conhecimentos de, por exemplo, que os marinheiros russos se revoltaram contra esse tipo de castigo. E aí começa-se toda uma organização, não foi um movimento desorganizado, foi um movimento bastante organizado e que aí trouxe à tona, né, esses resquícios ainda da época da escravidão, já que quem era submetido a esse tipo de castigo eram as patentes mais baixas, que em sua maioria eram os negros e os mestiços. E aí isso aí levou uma reflexão da sociedade na época em relação também ao racismo, certo? Então eu trouxe aqui alguns slides para a gente dar uma olhadinha aqui. Opa, pronto, vamos lá. Então vamos lá. O que foi a Revolta da Chibata? Foi um movimento importante social ocorrido no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro. Começou no dia 22 de novembro, né, e ele durou apenas 5 dias. Terminou no dia 22, terminou no dia 27 de novembro, certo? Então é um movimento curto, mas que ele vai trazer essas reflexões, como eu já tinha falado para vocês. Na época, quem era o presidente era o Marechal Hermes. E só relembrando para vocês, a capital do Brasil na época também era a cidade do Rio de Janeiro. Então, como eu já falei para vocês, ocorreu nas Forças Armadas da Marinha. Deixa eu passar aqui. Os marinheiros brasileiros eram punidos com castigos físicos. As faltas graves eram punidas com 25 chicotadas, e essa situação gerou uma intensa revolta entre os marinheiros. E gerou uma revolta ainda maior quando um dos marinheiros levou 250 chibatadas, e aí ele também não teve nem a possibilidade de ajuda médica. Isso aí gerou alta insatisfação dos marinheiros na época. Causa da revolta: o estopim ocorreu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues, que foi o que eu falei que levou as 250 chibatadas, por ser ferido por um colega da marinha dentro do encouraçado Minas Gerais. O navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro e a punição ocorreu na presença de outros marinheiros, desencadeando a revolta. Então, muitos marinheiros vendo aquele soldado levando essas 250 chibatadas sem direito até a auxílio médico, isso aí gerou a revolta entre eles. O motim se agravou e os revoltosos chegaram a matar o comandante do navio e mais 3 oficiais. Já na Baía de Guanabara, os revoltosos conseguiram o apoio dos marinheiros do encouraçado de São Paulo. O clima ficou tenso e perigoso. Então, como eu já falei para vocês, durou 5 dias. Então, eles vão apontar os navios, os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e vão ameaçar, né, bombardear a cidade,
caso esses castigos físicos eles não cessem. Então, quem é que vai ser o líder dessa revolução? É um marinheiro, como eu já falei para vocês lá no início do vídeo, que ele vai ter um intercâmbio com outros marinheiros. Ele vai ter conhecimento, por exemplo, da revolta dos marinheiros russos, que o nome dele é chamado de João Cândido, que ele também é conhecido como Almirante Negro. Quem eram os revoltosos? Marinheiros oprimidos, racial e socialmente, participação de 2.300 a 2.400 marinheiros, não havia oficiais envolvidos, apenas marinheiros, cabos e sargentos, na sua maioria pobres, negros, pardos, mas também brancos. Então, só eram os negros que apoiavam? Não, mas tinha brancos que eram pobres também, que eles eram submetidos a esses castigos. Quais eram as principais reivindicações? O líder da revolta, o João Cândido, conhecido como Almirante Negro, redigiu uma carta reivindicando o fim dos castigos físicos, melhoria na alimentação, anistia para todos os participantes da revolta. O que é uma anistia? É um perdão por conta desse ato, né, contra o governo. Então, essa anistia seria o perdão por conta do governo, já que houve essa revolta contra o governo. Então, o governo ele prometeu dar anistia, ou seja, perdoar esses revoltosos, caso eles cessassem essa revolta. E também o governo tinha prometido também cessar esses castigos físicos. Aqui está a imagem do João Cândido. Inclusive, hoje ele é homenageado bastante aqui no nosso território. Teve até um navio que foi construído aqui em Pernambuco. Em homenagem a ele, ele foi batizado com esse nome, um petroleiro da Petrobras, João Cândido. Então, caso as reivindicações não fossem cumpridas, os revoltosos ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, então a capital do Brasil, como eu já falei para vocês. Aqui está fotos aqui da época. E quando a primeira revolta cessou, né, o governo não cumpriu do Hermes, ele não cumpriu com nada que ele prometeu. Então ele tinha prometido anistiar os soldados e ele não anistiou os soldados, ele deu baixa e muitos soldados eles foram excluídos da marinha. Na primeira revolta morreu cerca de 250 soldados aproximadamente, e sem falar que muitos foram presos também. Diante da grave situação, o presidente Hermes da Fonseca resolveu aceitar o ultimato dos revoltosos. Porém, após os marinheiros terem entregues as armas e embarcações, o presidente solicitou a expulsão de alguns revoltosos. A insatisfação retornou, aliás, no começo de dezembro, os marinheiros fizeram outra revolta na Ilha das Cobras, que é uma ilha que fica lá na Baía de Guanabara. Aqui tem imagens da época. Quais foram as consequências? Esta segunda revolta foi fortemente reprimida pelo governo, sendo que vários marinheiros foram presos em celas subterrâneas na fortaleza da Ilha das Cobras. Então, um dia, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro e tiver a oportunidade de ir, eu já fui, né? Então, assim, ainda existem essas celas lá, então você fica pensando como é que prenderam pessoas aqui, que é um ambiente totalmente claustrofóbico, sem mais, só aquela escuridão, né? Então imagino que as pessoas sofreram em relação ao seu psicológico. Neste local onde as condições de vida eram desumanas, alguns prisioneiros faleceram, outros revoltosos presos foram enviados para a Amazônia, principalmente para o Acre, e muitos também foram enviados também para a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, onde deveriam prestar trabalhos forçados na produção da borracha, ou seja, uma espécie de escravização. Aqui, o local onde eles eram armazenados, como eu já falei para vocês, era um ambiente totalmente claustrofóbico, com ausência de luz. Os revoltosos foram deportados para uma pequena cela onde havia sido jogado cal com água para desinfetar o lugar. Houve muitas mortes e os únicos sobreviventes foram João Cândido e o Maru João Avelino Lira. João Cândido, depois de ter saído da prisão,
foi considerado como louco e acabou no hospício. Foi absolvido, muito doente, estava tuberculoso. O almirante negro viveu seus últimos anos como biscateiro na Praça 15, no Rio de Janeiro. E posteriormente, hoje ele é tratado como um herói, né, por esse movimento que ele levantou a bandeira, por esse movimento de propagar a igualdade. Então essa aí foi uma das primeiras crises da Velha República. Na TV, a revolta foi retratada pela novela Lado a Lado, na Rede Globo. Então é uma novela bem recente. Um dos personagens principais, Zé Maria, era o Lázaro Ramos, era o Maria de Rebelde, lutou pelo fim dos açoites ao lado do amigo Chico, César Melo. Então vocês podem até pesquisar no YouTube, vocês colocam lá, Revolta da Vacina, novela Lado a Lado, que vocês vão ver imagens da época bem atual, né? Que essa novela é bem atual, acho que tem uns 5, 7 anos que passou na TV Globo. E ela vai retratar justamente esse período da revolta. Aqui tem imagens das reportagens dos jornais da época. Mais imagens aí de reportagens da época. Conclusão e respostas. Podemos considerar que a revolta da Chibata como mais uma manifestação de satisfação ocorrida no início da República Velha, embora pretendesse implantar um sistema político-econômico moderno nos países, os republicanos trataram os problemas sociais como caso de polícia. Não havia negociação, ou seja, era uma intransigência muito grande por parte do governo, não paravam para escutar a população, e aí a busca de soluções com entendimento. O governo quase sempre usou a força das armas para colocar fim às revoltas, greves e outras manifestações populares. Então, essa revolta ela vai trazer justamente para... Deixa eu voltar aqui para mim, para vocês me verem. Opa! Aqui. Então, essa revolta ela vai trazer principalmente, né, essa reflexão social para que houvesse, na época, pudesse se parar e dialogar, e se realmente o que estava sendo imposto para os marinheiros estava certo ou não. Então a gente percebe aí que há uma intransigência do governo Hermes da Fonseca em relação a não dialogar com o povo. Né? Então quando o povo ele começa a ficar insatisfeito, ele vai estar incomodando esses governantes, entenderam? Então esse incômodo ele vai trazer uma série de problemas para eles e também para a população no geral, né? Porque muitos morreram nessa revolta, né? Mas eles deram a vida deles por um bem maior, né? Que foi a igualdade em relação principalmente aos direitos na Marinha. Então, a partir desse início da revolta, houve-se uma reflexão muito grande e posteriormente essa revolta ela vai servir para justamente acabar com esse tipo de castigo físico. Então, a gente vivendo no mundo atual, hoje é inimaginável a gente pensar que uma pessoa ela receba algum tipo de castigo físico, até porque tem uma Constituição que ela vai preservar nossos direitos de ir e vir, e caso se faça algo que não está dentro da lei, você vai pagar, mas não com tipo de castigo físico como era antigamente, você vai responder perante a justiça se você fez alguma coisa errada ou não. E aí esse movimento foi importantíssimo justamente para isso, para dar naquele período a reflexão de que caso se fizesse alguma coisa errada, a pessoa poderia responder pelos seus atos não com castigo físico, né, mas com uma privação, por exemplo, de liberdade. E na época a força é que imperava no governo da República Velha. Entenderam? Então a gente percebe aí que quando não se há diálogo entre os poderes e a população, a gente vai gerar uma insatisfação e, consequentemente, a gente vai gerar uma revolta. Certo? Então, a voz do povo, quando ela ecoa das ruas e ela vai bater lá nesses palácios governamentais, né, elas incomodam bastante.
Entenderam? Incomodam bastante, até porque eles se sentem ameaçados de perderem o poder. Então, quando o indivíduo ele perde o poder, aliás, ele é ameaçado de perder o poder, ele começa a sentir medo. Então, ele começa a sentir medo em relação a a população. Desculpe aí, pessoal, meu cachorrinho aqui começou a latir. Mas vamos dar prosseguimento, que a aula já está quase no finalzinho. Então deixa eu voltar aqui para o slide para a gente finalizar. Então vamos lá. Liberdade e abaixo a chibatada eram gritados pelos marujos no movimento. O pessoal do porão, maquinistas do São Paulo, né, que é um navio da Marinha Brasileira na época. Dos navios se ouviam gritos de Viva a Liberdade e abaixo oficialidade rebelde do Ecuraçao São Paulo, terceiro da esquerda para a direita é o André Avelino, confundido futuramente com João Cândido. Então percebam que a maioria dos marujos eram negros, né? Alguns pardos, alguns brancos, né? Esses aqui eram da mais baixas patentes. E aí, como eu falei para vocês, o governo ele começa em pânico. Por quê? Ele vai entrar em pânico. Além da sociedade. A sociedade vai entrar em pânico porque estava ameaçada de ser bombardeada a cidade. O governo ele entra em pânico porque ele começa a ter questionado a sua força. E aquilo que eu falei, quando eles começam a ser ameaçados de perder o poder, eles começam a pensar diferente, né? Aqui imagens da época. Mais imagens aí da época. Aqui foi o fronte que se organizou na cidade para combater os navios. Os oficiais do exército observando à esquerda os rebeldes, né, em terra. Tropas do alto do Morro do Catete, que era onde ficava o Palácio do Governo, que é um bairro que tem lá no Rio de Janeiro. Aqui imagens aí dos soldados. E aqui é uma mensagem aí enviada para o governo, com as reivindicações dos marujos. Pronto, aqui eu vou voltar aqui para a gente finalizar, certo? A aula de hoje. Então, espero que vocês tenham compreendido essa temática de hoje, que foi a revolta da chibata, que ela foi importantíssima para cessarem aí futuramente os castigos físicos na Marinha Brasileira e levar a sociedade também a uma reflexão em relação às desigualdades sociais, em relação às desigualdades étnicas, raciais, entre outras, certo? Então, a gente finaliza por hoje. Vou estar enviando uma atividade que vocês vão enviar só a resposta. Não esqueçam de colocar o nome e a turma. Ok, pessoal? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui e nós nos encontramos na próxima semana. Fique com Deus, continue em casa. Se sair, saiam com máscaras e só saiam se necessário. Um abraço para vocês e até a próxima.